Quando a gente pensa em filosofia, o que vem à mente? Geralmente são aquelas perguntas gigantes, né, sobre o sentido da vida, o universo, e isso, claro, é uma parte importante. Mas a filosofia é muito mais do que isso. Ela é também uma disciplina como a caixa de ferramentas bem específica, feita para desmontar essas grandes questões e buscar respostas com muito rigor. Hoje, a gente vai abrir essa caixa e dar uma olhada numa das ferramentas mais poderosas que existem lá dentro, a análise conceitual. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos entender essa ideia da filosofia como uma caixa de ferramentas. Depois, a gente mergulha de cabeça no que é a análise conceitual. Em seguida, vamos ver um exemplo clássico de como ela funciona, com o conceito de conhecimento. Aí, a gente vai ver como essa análise foi colocada à prova e, por fim, vamos dar uma espiada no que o futuro reserva para essa ferramenta. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, é preciso entender que filosofia não é só ficar especulando sem rumo. Pelo contrário, é uma atividade que exige método, que exige um jeito certo de fazer as coisas. Então fica a pergunta: como é o dia a dia de quem faz filosofia? Olha, tá longe de ser só ficar contemplando as estrelas. Na prática, os filósofos usam procedimentos bem sistemáticos para construir teorias e, o mais importante, para testar essas teorias. É um trabalho muito mais parecido com o de um cientista ou de um matemático do que a gente costuma imaginar. E essa caixa de ferramentas, olha, ela é bem completa. Tem lógica formal para garantir que os argumentos fazem sentido, tem o método dos casos, que serve para testar hipóteses, tem um monte de coisa. Mas hoje, o nosso foco vai ser em uma das ferramentas mais clássicas e fundamentais de todas, a análise conceitual. Agora sim, vamos ao nosso tópico principal. Para entender o que é análise conceitual, pense no trabalho de um detetive. O objetivo não é só ter uma ideia vaga sobre um conceito, mas investigar a fundo, desvendar cada um dos seus componentes essenciais. É como descobrir o DNA daquela ideia. E qual é a missão final desse detetive filosófico? É encontrar uma definição tão precisa, mas tão precisa, que ela se aplique a todos os casos daquele conceito e a nenhum outro. É como criar um retrato falado perfeito, que só se encaixa no culpado, sabe? Sem nenhuma margem para erro ou para pegar um inocente por engano. Então, de um jeito mais formal, é isso aí. A gente pega uma ideia complexa, como justiça ou conhecimento, e quebra ela em pedacinhos menores, mais simples, mais fundamentais. O prêmio no final dessa investigação é uma definição super clara e precisa, sem espaço para ambiguidade. E para fazer essa quebra, os filósofos usam duas lentes, a das condições necessárias e a das condições suficientes. Uma condição necessária é aquela obrigatória. Sem ela, já era, não pode ser o conceito. Por exemplo, para ser um quadrado, é necessário ter 4 lados. Já uma condição suficiente é uma garantia. Se ela está presente, o conceito tem que estar presente. O problema é que ter 4 lados não é suficiente para ser um quadrado. Um retângulo também tem. O pulo do gato é encontrar um conjunto de condições que, todas juntas, se tornem suficientes. Bom, para isso não ficar tão abstrato, vamos ver essa ferramenta em ação. E vamos pegar um dos casos mais famosos de toda a história da filosofia, a análise do conceito de conhecimento. O que de fato significa saber alguma coisa. Durante muito, mas muito tempo mesmo, a resposta para essa pergunta parecia estar resolvida. Uma teoria conhecida como crença verdadeira justificada, ou JTB para os íntimos, era a principal suspeita. Ela parecia elegante, intuitiva, parecia simplesmente perfeita. A teoria JTB dizia que o conhecimento tinha 3 ingredientes essenciais. Para alguém saber algo, essa pessoa precisava, primeiro, acreditar naquilo. Segundo, aquilo que ela acredita precisa ser verdade. E terceiro, ela precisa ter uma boa justificativa para acreditar. Parece fazer todo sentido, certo? Cada uma dessas condições parece ser absolutamente necessária. Mas como a gente já falou, em filosofia, nenhuma teoria está segura para sempre. Ela precisa ser testada, levada ao limite, e os filósofos têm uma ferramenta muito engenhosa para fazer exatamente isso. Essa ferramenta é o experimento mental. Em vez de ir para um laboratório, o filósofo cria um cenário na imaginação, uma situação hipotética bem pensada, para ver se a teoria se sustenta ou se ela quebra sob pressão. E a principal função de um experimento mental nesse tipo de investigação é servir como um contra-exemplo. Ou seja, ele serve para encontrar aquele caso, aquela pequena rachadura que mostra que a teoria está errada. E foi exatamente isso que o filósofo Edmund Gettier fez no artigo famoso de 1963. Acompanhe o raciocínio. A história é mais ou menos assim.
Smith tem ótimos motivos para acreditar que o homem que vai conseguir o emprego tem 10 moedas no bolso. Por quê? Porque ele ouviu do chefe que o Jones seria contratado e ele viu que o Jones tinha 10 moedas no bolso. A justificativa dele é ótima, mas aí vem a reviravolta. Pensem bem nisso. A crença do Smith cumpre todas as 3 condições da teoria JTB. Primeiro, ele acredita. Segundo, ele tem uma boa justificativa. E terceiro, por uma incrível coincidência, a crença dele acaba sendo verdadeira, porque sem que ele soubesse, é ele mesmo quem vai ganhar o emprego, e ele também tem 10 moedas no bolso. A crença dele está certa. Mas a pergunta de $1 milhão é: a gente pode dizer que o Smith realmente sabe disso? E a resposta que ecoou pelo mundo da filosofia foi um retumbante não, de jeito nenhum. A crença do Smith era verdadeira por acaso, por sorte. Ele não sabia. E com um único experimento mental, num artigo de só 2 páginas, Giecher mostrou que a análise do conhecimento que durou mais de 2000 anos estava incompleta. As 3 condições, juntas, não eram suficientes. E o que acontece quando uma teoria tão antiga e respeitada desmorona desse jeito? A filosofia entra em crise? Pelo contrário, é exatamente nesses momentos que ela mais avança. O colapso da GTT não foi uma derrota, foi um catalisador. Ele deu início a um campo de pesquisa inteiramente novo, com filósofos tentando consertar a teoria, propondo uma 4ª condição para o conhecimento, repensando tudo. Isso mostra perfeitamente como o progresso filosófico, muitas vezes, vem de desafiar e refinar as ideias antigas. Hoje, essa evolução continua. A gente vê até o surgimento de um método que é quase um sucessor da análise, a engenharia conceitual. Se a análise tradicional pergunta o que é X, a engenharia conceitual vai um passo além e pergunta, considerando os nossos objetivos, o que X deveria ser. Em vez de só descrever os conceitos que a gente tem, ela busca ativamente melhorar esses conceitos para que eles sirvam melhor a gente, seja na ciência, na política ou na vida social. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. O valor da análise conceitual e de outras ferramentas filosóficas não está necessariamente em chegar a uma definição final, perfeita, que vai ser escrita na pedra. O verdadeiro valor está no processo de investigação, no rigor de fazer perguntas cada vez melhores e em aprimorar constantemente o nosso entendimento do mundo. E para terminar, fica aqui uma provocação. Com essa ferramenta em mãos, vale a pena a gente olhar para os conceitos que usamos todos os dias. Justiça, sucesso, liberdade. Quais deles poderiam se beneficiar de uma análise assim bem rigorosa? Onde será que a gente pode estar se enganando, assim como os filósofos se enganaram sobre o conhecimento por séculos? A investigação, como sempre, está apenas começando.